O consumo de água na cidade de São Paulo voltou a subir. 3 meses depois do fim da campanha para que a população economizasse água, quase metade das regiões da capital desandou a abrir as torneiras, como se o risco da crise hídrica nunca mais fosse acontecer. Depois que o governador Geraldo Alckmin anunciou o fim da crise hídrica em março, parte dos moradores da capital paulista relaxou e voltou a abrir as torneiras sem dó. Balanço feito pela Sabesp em junho mostra que, em relação a janeiro, o consumo médio por imóvel aumentou em 12 das 27 regiões em que a companhia controla o consumo de água na cidade. O aumento maior foi nos bairros nobres da cidade, como Alto de Pinheiros, Jardins e Perdizes, 12%. A crise teria acabado, o que é uma coisa muito duvidosa. Ainda tem restrição de fornecimento de água em muitas regiões aqui da cidade de São Paulo, da região metropolitana, e também os níveis dos reservatórios subiram, mas nem tanto. Há 2 anos atrás, o Cantareira, que é o principal reservatório, estava com 30% quando começou a crise, mais ou menos. Hoje está com 47%, ou seja, não é tanto mais do que tinha. Segundo a Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, o fim das campanhas sobre o uso consciente da água foi fundamental para o aumento do consumo. É importante lembrar que, para a Sabesp, não é um bom negócio quando a população reduz o consumo de água. A água é um direito humano, como é definido pela ONU, e não pode ser utilizado apenas para aumentar os lucros das empresas. Infelizmente, a Sabesp não tem tido essa postura. Ela procura maximizar os lucros para conseguir fornecer mais dividendos tanto para o governo do estado como para os acionistas privados. E isso só é possível na medida que o consumo aumenta. Tem que haver campanhas de conscientização permanente, porque você não muda o comportamento das pessoas da noite para o dia. Tudo é uma construção e essas campanhas têm que ter continuidade para que possa haver uma economia. Guterman afirma que obras emergenciais e de grande impacto ambiental seriam evitadas se houvesse economia de água permanente por parte não só da população, mas também da própria Sabesp. A empresa perde cerca de 30% de água potável durante a distribuição na rede. Ou seja, de cada 3 litros de água que são produzidos, 1 é desperdiçado antes de chegar na casa das pessoas. Se conseguisse diminuir esse desperdício, todas essas obras que vão gerar futuramente novos custos para os consumidores e que hoje e também vão gerar imediatamente impactos ambientais muito grandes, tudo isso poderia ser evitado. Tem que haver uma grande reestruturação para que a gente possa ter economia, para que o consumidor entenda, perceba que a economia é real, perceba quais são os benefícios até dentro de casa e começar a trabalhar também a educação para o consumo. Isso é bastante importante, que se comece desde cedo a trazer o conceito do que é economia de água, que é um bem finito e não um bem infinito que possa ser desperdiçado.